A Parábola das 10 Virgens, por Erasmo, Ungarete. Mateus 25, do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Para compreendermos bem a parábola das 10 virgens, precisamos saber como se realizava um casamento nos dias de Jesus. O primeiro passo no processo de um casamento judaico era a escolha, por parte do pai do noivo, da moça que deveria casar com seu filho. Essa escolha dependia de diferentes razões: uma ligação de famílias, uma aliança política, uma questão econômica. O casamento por amor, em geral, ficava como uma questão secundária. O pai podia delegar essa tarefa a outra pessoa, que trataria também de todos os demais acertos para a realização do casamento. De uma forma clara, vemos isso quando Abraão mandou seu servo, com plenos poderes, obter uma noiva para seu filho Isaque e combinar o casamento. Posteriormente, apareceu a figura do agente de casamento, Shadchan, em hebraico. Depois de feitos todos os contratos, o noivo assumia os compromissos estipulados. Embora fosse um casamento arranjado, a noiva poderia consentir ou não com o casamento. Se consentisse, havia então uma cerimônia pública, sob o pálio nupcial, expressando a intenção dos noivos de se tornarem esposos. O moço e a moça estavam desposados. Nessa situação encontravam-se José e Maria, quando o anjo anunciou-lhes o nascimento de Jesus. Entretanto, os noivos ficavam separados. Era o tempo para o noivo preparar o lugar de residência da nova família, e para a noiva era tempo do preparo pessoal. No dia marcado para a celebração do casamento, a noiva esperava o noivo, pois ele viria buscá-la para levá-la à casa de seus pais, onde se realizaria a boda. A hora da chegada do noivo era uma surpresa. Sendo a noite, a noiva e sua comitiva esperavam com lâmpadas acesas. Acompanhado de sua própria comitiva, o noivo chegaria a qualquer momento. A noiva e suas companheiras deveriam estar preparadas com lâmpadas acesas, aguardando o noivo. Como saberia a noiva que o noivo estaria chegando? Era costume que um membro da comitiva do noivo, ao chegar perto da casa da noiva, gritasse: Eis o noivo! Então tocavam o chofar, que é um chifre de carneiro, e ao som desse instrumento, o noivo conduzia a noiva pelas ruas da vila até a casa dos seus pais, para a celebração do casamento. O clímax de tudo era o jantar, seguido no geral por 7 dias de festa, comida, dança e celebrações. Então o noivo e a noiva partiam para sua nova residência. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o texto traz a revelação feita por Jesus sobre a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e uma exortação à vigilância. No capítulo 25, encontramos a parábola das 10 virgens. De início, a parábola apresenta 2 grupos bem distintos: as virgens nécias e as prudentes. Quero deixar bem claro que Jesus não está designando aqui que as virgens prudentes representam a igreja e as virgens nécias representam o mundo. Todas as 10 virgens representam a igreja. Enfatizo, Jesus não está separando o joio do trigo,
mundo e igreja. Ele fala de dois grupos de pessoas que são encontrados na igreja. Em outras palavras, esta parábola é para nós, e sendo para nós, precisamos pensar em qual dos dois grupos nós nos encontramos. Estou no grupo das prudentes ou das nécias? Alguém pode perguntar, mas pode um crente ser nécio? Eu respondo dizendo, não deveria ser, mas muitas vezes é. Para afirmar que esta parábola se refere à igreja, eu me baseio no próprio texto bíblico. Jesus disse que as virgens esperam o noivo. O mundo não tem um noivo para esperar. Só a igreja espera seu noivo. O mundo não se apercebe que só tem a esperar a condenação e a morte. Se o mundo tem um noivo para esperar, esse noivo não vai levá-lo para uma festa, vai levá-lo para um grande cerimonial fúnebre, porque essa é a obra de Satanás. A parábola fala de 10 pessoas que aguardam a chegada do noivo. Só a igreja é quem aguarda. A parábola mostra pessoas que têm lâmpadas acesas. Lâmpadas falam de luz. O mundo não tem luz, só tem trevas. Nós temos luz, a palavra diz, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Efésios 5:8. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Todos os que são discípulos têm luz. Jesus disse aos discípulos, vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. Mas o destaque que a parábola traz é que 5 tinham óleo de reserva e 5 não tinham essa reserva. O problema que se apresenta é de abastecimento. Todas tinham azeite, mas o azeite estava se consumindo. 5 noivas tinham reservas de azeite com elas. Em qualquer necessidade poderiam se reabastecer. As demais não possuíam esse recurso. A grande fonte de azeite para nossas lâmpadas é a palavra de Deus. É ela que alimenta a nossa luz. Ela é quem nos reabastece e faz com que a lâmpada de nossa vida possa estar sempre brilhando. Jesus pediu que seus discípulos fossem luz no mundo. Uma vez que a luz de Cristo foi acesa em nós, ela precisa permanecer sempre assim. A diferença entre as virgens era que umas estavam bem abastecidas, bem supridas para continuar sua vigília, e outras não. Na hora da necessidade maior, suas lâmpadas estariam apagadas. O grande objetivo desta parábola é despertar-nos para que estejamos preparados para a vinda do noivo, que estejamos com nossa luz forte brilhando e estejamos bem abastecidos com a vida de Cristo vivamente presente em nós. Quando Jesus voltar, a nossa luz precisa estar brilhando intensamente, pois é o momento de um grande acontecimento, no qual não pode haver nenhuma treva, nenhuma sombra, nenhuma fraqueza de luz. Estamos preparados para esse momento? Estamos sendo prudentes? Em nós existe sombra ou luz? O que impressiona na parábola é o fato de que o abastecimento foi feito em casa, antes de virem para o local onde esperariam um noivo. Esse é um ponto que deve chamar a nossa atenção. Quando estamos nos preparando para o encontro que breve acontecerá, que o nosso preparo seja completo. Não será na última hora, na metade do caminho, que iremos sair correndo para nos preparar, para nos abastecer. A tendência humana é sempre deixar para depois, protelar as coisas que precisam ser feitas. Dizemos, preciso mais comunhão com Deus e reabastecer minha lâmpada. Assim terei meu caminho iluminado. Amanhã vou começar um programa mais intenso de oração. Mas no dia seguinte deixamos para o outro dia. O que Jesus quer ensinar nesta parábola é justamente isto, que estejamos preparados. Pouco antes, Jesus havia dito, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 e 37. Gostaria agora de pensar em um detalhe. Por que Jesus colocou 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias? Não deveria haver maior número de prudentes do que de nécias? Creio que sempre pensamos, nesta congregação deve haver 99% de discípulos prudentes e 1% de discípulos nécios. Mas Jesus não colocou assim. Ele dividiu pela metade. Se fosse 99%, pela lei da probabilidade, eu estaria garantido nesse grupo.
mas agora, com só 50%, é mais difícil. Li uma vez numa apostila que circulou entre nós um testemunho de um homem que morreu e depois de algum tempo ressuscitou. Nesse tempo em que esteve morto, seu espírito encontrou-se diante das portas do Hades e do céu. Assim, ele presenciou a chegada de pessoas a um e a outro desses dois lugares. Ele percebeu que 95% das pessoas que chegavam lá entravam no Hades. Somente 5% entravam no céu. Quando ele ressuscitou, contou sua experiência. Irmãos, se nós morrêssemos hoje, seríamos parte desses 5%? Jesus disse que 5 entraram para as bodas e 5 não entraram. Mesmo que as nécias batessem, gritassem e clamassem, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, isso não ocorreu. Não lhes foi dado acesso à festa. A porta estava definitivamente fechada. Sempre que Deus fecha uma porta, é ato definitivo. A parábola fala de outro personagem, o noivo. Um dia perguntaram a Jesus por que seus discípulos não jejuavam. Jesus respondeu: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Mateus 9,15. Jesus apresentou-se como o noivo. Quando ele está presente, é dia de festa. Estando o noivo presente, os amigos do noivo se alegram. Todos participam do banquete. Não é dia de jejuar. Jesus é o noivo. Apocalipse fala sobre as bodas do Cordeiro. Essas bodas se realizarão, mas antes o noivo virá buscar os que estão com suas lâmpadas acesas e abastecidas. Em João 14, 2 e 3, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Na denominação em que eu cresci, esse texto era sempre usado nas cerimônias fúnebres, e sempre ligava o texto com a morte de um crente que iria para o lugar que Jesus preparou para ele. Mas um dia eu descobri a verdade do texto. Não sou eu que vou para a morada preparada, é Jesus que vem para me buscar. Ele virá nos buscar, ele vai nos levar. Se eu morrer antes de sua volta, aguardarei a ressurreição. Se ainda não tiver morrido, me levará. Voltarei é a grande promessa. Paulo nos traz esta revelação num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num piscar de olhos, Jesus virá e nós seremos transformados. Esse momento será singular na história do universo. Quantos serão transformados? 50%? Uma coisa a parábola nos ensina: irão os que têm sua lâmpada acesa, os que têm recursos para abastecê-la, os que se prepararam para esse momento, os que estão em Cristo. Há um noivo que vem buscar a sua noiva. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele vem. Ele nos pede que estejamos atentos, vigilantes, abastecidos. O que nos é pedido para essa hora de espera? É pedido que alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 7 e 8. Notemos duas coisas. Primeiro, que precisamos ter uma alegre expectativa pela próxima chegada do noivo. 2, que o linho finíssimo são os nossos atos de justiça. Regozijo e vestes de linho resultam de termos óleo para as lâmpadas. No versículo seguinte, o texto diz: bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Esses são felizes. Haverá celebração celestial, a união definitiva do Senhor com a sua igreja. A que hora será a festa? À meia-noite é dado o aviso. Por que à meia-noite? Jesus tem um sentido em tudo o que diz. Na Bíblia, meia-noite é sempre a hora de libertação, de separação, de decisão.
Quando Deus mandou Israel sair do Egito, ele mandou que se preparassem para um ato que seria realizado à meia-noite, quando faria separação entre egípcios e israelitas. Êxodo 12, 29. A casa não pintada com sangue seria casa de morte. A casa pintada de sangue seria casa de vida. Portanto, meia-noite era a hora de separação da morte e da vida. Paulo e Silas estavam na prisão, cantavam e oravam, cheios de óleo mesmo na prisão. À meia-noite houve um terremoto e eles foram libertos. Atos 16, 25. Meia-noite, hora de libertação. Certa vez, quando Paulo viajava em um navio, o navio estava em perigo de afundar, mas à meia-noite viram que estavam na costa. Atos 27 e 27. Meia-noite, hora de libertação. Meia-noite é a hora que o texto mostra que o noivo chegou. Hora de libertação da espera. Hora em que a igreja, que está com suas lâmpadas acesas e abastecidas, será libertada das trevas deste mundo e entrará na Canaã luminosa prometida por Deus. Só depois da meia-noite é que começa a surgir no céu, do lado em que o sol nasce, a estrela da manhã, Jesus. Esta é a hora em que vivemos, e a estrela brilhará até que venha o sol da justiça, Jesus. O sol da justiça virá com seu brilho arrebatador e nos levará para a grande festa. De todos nós que aqui estamos, quem estará lá? Somente aqueles que se prepararam, os prudentes, aqueles que fizeram reservas espirituais suficientes, os que estarão vestidos de linho finíssimo, linho que é tecido com o fio dos atos de justiça. Nós citamos muito o versículo que diz: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Aleluia! E essa é uma preciosa verdade. Mas muitos param aí. Entretanto, aquele que crê e foi batizado precisa manter a sua lâmpada acesa e bem reabastecida, tendo bem à mão o azeite. Nossa luz precisa estar brilhando intensamente. A parábola enumera em 50% o grupo que não entrará na festa. Muitos pensam que ouvir a palavra é suficiente, mas o Senhor pede que também sejamos praticantes dela. Outros que frequentam um retiro pensam que já ouviram bastante e estão suficientemente abastecidos. Alguns, porque participam do louvor, pensam que com isso já são suficientemente espirituais. Não, não nos enganemos. Ser discípulo de Jesus é estar plenamente na posse de todas as riquezas que Deus colocou à nossa disposição. A parábola encerra-se com um fato trágico: uma porta fechada. A porta que Deus abre para nós e depois fecha não se abre duas vezes. Em que grupo estás? Nos prudentes ou nos nécios? Basta de nécios na igreja do Senhor Jesus. Hoje é dia em que podemos ainda abastecer as lâmpadas e fazer a necessária reserva de azeite. Oração. Senhor Jesus, se tu, que habitavas no céu e vieste à terra, contaste esta parábola, é porque ela apresenta algo muito importante para ti e, consequentemente, deve ser muito importante para nós. Ajuda-nos, Senhor, a penetrar na seriedade da tua volta. Faze-nos verdadeiros discípulos. Não nos deixes iludidos de que tudo vai bem conosco, quando muitas coisas em nós indicam que nossas lâmpadas não estão abastecidas e não levamos azeite suficiente conosco. Tem misericórdia de nós. Se nós precisamos tomar uma atitude agora, que o Espírito Santo nos leve a tomá-la. Move as pessoas que precisam deixar de ser nécias e se tornarem prudentes. Chama todos os que estão carentes do teu azeite para que busquem em ti o que lhes falta. Em ti que és a verdadeira fonte de abundante luz. Amém.